Quando for para o ar, Rodrigo? Beleza, estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Hoje temos mais uma palestra aqui no nosso ciclo de seminários do PPGE UFRJ. Hoje a gente tem um grande prazer de receber aqui o Marco Mello. Celular tocando no meio. Marco, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Vai ser ótimo ouvir o que você tem a falar. Tenho certeza que a palestra vai ser super interessante. Então, para quem não conhece o Marco, ele é biólogo pela UFRJ, aqui no Departamento de Ecologia, com mestrado em Biologia e Biociências pela UERJ e doutorado em Ecologia pela Unicamp. Ele foi aluno da Alexander von Humboldt Stiftung também. Ele trabalhou como pesquisador associado na Universidade UM, na Alemanha, e atualmente trabalha como professor associado na Universidade de São Paulo, no Brasil. Sua pesquisa foca em síntese ecológica, em outras palavras, quer ajudar a ligar os pontos entre dados e ideias. Seu objetivo principal é desvendar as regras de montagem de sistemas ecológicos formados por interações entre espécies diferentes. O Marco também tem um forte compromisso em treinar jovens cientistas e popularizar o conhecimento científico. Marco, muito obrigado. Só dando um pequeno aviso aqui, quem está seguindo a gente pelo YouTube, aqui pelo Zoom, depois da palestra a gente vai ter uns 30 minutos por aí para bater um papo com ele. Então, quem estiver aqui no Zoom com a gente, quiser fazer as perguntas, fique à vontade para ligar as câmeras, os microfones, e quem está assistindo a gente pelo YouTube, também podem escrever as perguntas lá que a gente passa ao Marco. Marco, mais uma vez, muito obrigado. Pô, imagina, Rodrigo, eu que agradeço e estou muito feliz de estar aqui dando palestra para vocês hoje. A UFRJ é minha alma mater, né? Como é que o pessoal fala lá fora? A universidade onde eu me formei, né? Onde eu me graduei, onde eu me sinto em casa, a UFRJ. E é uma pena não estar sendo presencial, né? Eu adoraria estar aí dando essa palestra, principalmente se fosse numa sexta-feira, emendando o fim de semana ainda por cima também, encontrando depois os amigos na Cobal, né? Ia ser perfeito, mas vamos no remoto hoje, né? E vamos aí segurar, se cuidar. A gente anota, depois você paga uma rodada de cerveja para a gente, fica anotado. Ah, demorou, pode deixar. Deixa eu fazer o compartilhamento aqui com vocês. Pergunta clássica, vocês estão vendo a minha tela? Sim, está dando para ver. Ótimo, ótimo. Se der algum problema, por favor, me avisa por áudio, né? Porque eu vou estar na tela cheia, daí eu não vou ver se aconteceu alguma coisa, né? Pode deixar. Ok. Ok, começando então, pessoal. Bom, hoje eu gostaria de contar para vocês... Aliás, tem um probleminha aqui com... Vocês estão vendo uma janelinha flutuante aqui do Zoom? Não. É que de vez em quando fica a janela das pessoas. Se for isso, não tem problema, porque não atrapalha a apresentação, não. Ah, tá, beleza. Eu vou continuar então. Achei que talvez estivesse aparecendo para todo mundo. Tudo bem, vamos lá então. Desculpa. Bom, pessoal, hoje eu quero contar para vocês uma história sobre redes. Só que antes de eu contar essa história para vocês, eu quero agradecer a organização aqui dos seminários do PPGE. Muito obrigado ao Rodrigo, à Rita, à Núria pelo convite. É uma honra estar aqui dando essa palestra para vocês. E eu quero agradecer também à equipe do Laboratório de Síntese Ecológica da USP, que eu tenho a honra de coordenar. Uma equipe maravilhosa formada por pessoas de diferentes países, em diferentes fases da carreira. E eu quero agradecer também aos nossos principais coautores. Eu vou apresentar para vocês uma série de trabalhos desenvolvidos ao longo de mais de 10 anos. E dezenas de pessoas participaram desses trabalhos e juntos todos nós colocamos ali uma pecinha aqui e outra pecinha ali para montar o quebra-cabeças. Agradeço principalmente a essas pessoas aqui. E essas pessoas formam uma rede de colaboradores e financiadores sem a qual seria impossível a gente fazer esses trabalhos que eu estou apresentando hoje. Então, muito obrigado a todo mundo. A nossa história de hoje começa com a incrível parábola dos monges e do elefante. Um dia, tinha um grupo de monges taoístas passeando por uma floresta. E, de repente, eles se depararam com um elefante. Só que esses monges eram cegos. E eles nunca tinham encontrado um elefante antes. De repente, um monge pegou o rabo do elefante e falou: pessoal, encontrei uma vassoura. Um outro monge pegou um marfim do elefante e disse: galera, tem uma espada aqui.
Já um outro monge agarrou a perna do elefante e falou: chegamos no templo, encontrei uma coluna. Olha, se a gente parar para pensar, nenhum desses monges estava errado. Na verdade, cada um só conseguia ver uma parte muito pequena do todo. Eles estavam focando em pedacinhos da realidade. Ninguém conseguia enxergar o elefante por completo. Ninguém viu o quadro geral. Será que a gente não faz a mesma coisa na ciência algumas vezes? Eu fico encafifado com isso, porque a gente passa a maior parte do tempo tentando montar quebra-cabeças. E às vezes nós ficamos tão focados em uma parte do quebra-cabeças que podemos deixar de enxergar o todo. A gente tem que tomar cuidado com isso. E eu tenho a impressão que a mesma coisa rola no estudo de interações entre espécies, no caso do mutualismo e do antagonismo. Aí a gente pode pensar e mutualismos como a polinização, por exemplo, e antagonismos como a predação, ou outros tipos de antagonismo e mutualismo também. Eu tinha várias ideias sobre esses tipos de interações, só que me faltavam algumas ferramentas para transformar ideias em projetos. Até que eu fui apresentado à ciência de redes. Nossa, e essa é uma área fascinante, é uma área madura da matemática, que tem quase 300 anos de idade, e já é usada na ecologia há muito tempo também. As redes permitem que a gente enxergue o mundo de outra forma. A gente pode enxergar o mundo como sistemas, que são formados por elementos e relações entre os elementos. As redes são usadas, por exemplo, para a gente poder entender a internet, a estrutura e a dinâmica da internet, e assim, só para dar um exemplo, prevenir ataques de hackers. Ou a gente pode usar redes para planejar malhas de transporte no mundo todo, e assim fazer as pessoas circularem de forma mais fácil, mais econômica. As redes também são usadas para entender relações entre diferentes idiomas ao redor do mundo. E as redes também são usadas para estudar interações entre espécies, como as interações entre animais e plantas. Bom, como é a estrutura de uma rede de interações? Aqui nesse ponto, eu vou dar uma dica de vocabulário para vocês. Nessa área, estrutura é igual a topologia, topologia é igual a estrutura. A gente chama a estrutura de topologia. Bom, tradicionalmente, o que nós estudamos são redes monocamada, que só tem um tipo de interação. Tem lá um animal do nosso interesse e também pode ter uma planta do nosso interesse. Aí a gente vai no campo, vai no laboratório, vai no banco de dados e estuda uma relação entre esse animal e essa planta. Se a gente faz isso para vários pares de animais e plantas numa localidade, a gente consegue montar uma rede de interações. Nesse caso aqui, formada por animais e por plantas. Geralmente as pessoas confundem rede com comunidade hoje em dia na ecologia, mas, gente, rede não é comunidade, comunidade não é rede. Quando a gente estuda uma rede formada por elementos e relações entre os elementos, esses elementos do sistema, ou seja, os nós, podem ser estudados em diferentes níveis de complexidade ecológica. Um nó de uma rede pode ser um indivíduo, uma população, uma espécie, uma comunidade, até um bioma inteiro. Nesse caso aqui, eu vou falar para vocês principalmente de redes formadas por espécies. É uma rede realmente no nível da comunidade, aqui espécies de animais e plantas. Um padrão muito comum que a gente costuma observar nesse tipo de rede é que ela costuma ter subgrupos, ou seja, espécies que interagem mais umas com as outras do que com outras espécies da mesma rede. Isso lembra a gente conceitos como guilda, grupo funcional, conceitos muito importantes e clássicos na ecologia, na teoria ecológica. E é fácil a gente entender o conceito de guilda e grupo funcional, porque a nossa vida é feita de subgrupos também. Para pensar na sua rede social, tanto no mundo real, quanto nas redes online da internet. Não tem, por exemplo, a galera do colégio, a galera do trabalho, a galera do boteco, a galera do boxe e por aí vai? A nossa rede social é feita também de bolhas, as famosas bolhas das redes sociais. E a gente vê essas bolhas na natureza, que são as guildas e os grupos funcionais. Aí nós podemos usar uma família de conceitos da ciência de redes para estudar guilda e grupo funcional, que é a modularidade. E para botar a mão na massa, nós operacionalizamos esses conceitos através de métricas de modularidade. Só que tem outra coisa legal nessa história. Além das redes sociais serem feitas de bolhas, elas também têm pessoas que são muito influentes. São pessoas que têm um monte de relações
ou que conectam bolhas diferentes. É aquela história que a gente ouve falar dos 6 graus de separação, ou como o mundo é pequeno. Por que o mundo é pequeno? Porque as redes sociais são feitas de bolhas, mas as bolhas são conectadas entre si por pessoas muito influentes, os hubs. A mesma coisa acontece na natureza, em redes de interações. Tem espécies que são mais importantes do que outras para manter aquela estrutura do sistema. São as espécies-chave, que a gente pode ver como as pedras angulares dos sistemas naturais. Se você remove uma pedra angular, o arco colapsa, ou pelo menos muda muito. Beleza. A gente pode estudar a espécie-chave usando ciência de redes através do conceito de centralidade. E para botar a mão na massa, a gente usa métricas de centralidade. Ok. Com isso tudo em mente, o que você sabia no começo dos anos 2000 sobre a estrutura das redes de interações? Foi quando eu me interessei pelo assunto e comecei a estudar isso mais a fundo e decidi que eu queria trabalhar realmente com isso. O que você sabia lá 20 anos atrás? Todo mundo só falava de boneca russa. Aí vocês devem me perguntar, como assim boneca russa? O que isso tem a ver com rede de interação? É a história do aninhamento. A história de que uma rede aninhada é como uma boneca russa. Vamos imaginar uma rede como uma matriz. Nas colunas, nós temos espécies de animais. Nas linhas, nós temos espécies de plantas. Dá uma olhada na planta 1. Olha só, a gente vê que ela interage com o animal 1 dessa rede daqui. Ou seja, a gente registrou de fato essa interação na natureza. Quando a gente não registra essa interação, não tem nenhum registro, a gente bota 0 ali na matriz. Se a gente faz isso para todos os pares possíveis da rede, nós completamos uma matriz de interações, que é uma forma de representar uma rede. Agora, vamos olhar de novo para essa planta 1. Ela tem um monte de interações na rede. Olha agora para a planta 2. Ela tem menos interações do que a 1. E mais importante, as interações da 2 representam um subconjunto das interações da 1. E assim por diante, em todos os pares de linhas e todos os pares de colunas dessa matriz aqui. Por isso parece uma boneca russa, uma matrioshka. A boneca pequena se encaixa na grande sucessivamente. Além disso, as pessoas propunham nessa época que diversos tipos de mutualismo deviam ter uma topologia alinhada. Deviam ser que nem boneca russa. Dispersão de sementes, polinização, nectários extraflorais, trofobiontes, simbiose de limpeza e até as mirmecófitas, tudo com cara de boneca russa. Além disso, era proposto também que se você fosse estudar o mutualismo em diferentes partes do mundo, você veria aquele mutualismo com cara de boneca russa pelo mundo todo. Só que eu ficava com a pulga atrás da orelha. Eu e a equipe do laboratório, a gente estava com a pulga atrás da orelha com essa história. Poxa, conhecendo a história natural de alguns desses sistemas, não fazia sentido tudo ser igualzinho e não ter variação geográfica também, não ter variação em função do tipo de interação. Será que as pessoas negavam as aparências e disfarçavam as evidências? Seria mesmo um alinhamento assim tão universal? Por exemplo, quando as pessoas falavam de dispersão de sementes, você vê as redes que estavam publicadas até então, só tinha ave, só tinha interação entre ave e planta. No caso da polinização, só tinha interação entre abelha e planta. Tudo bem, às vezes tinha vários grupos de abelhas misturados, mas quase não aparecia borboleta, vespa, beija-flor. Poxa, e muitos outros bichos interagem com plantas. Aí a gente pensou, será que a gente não está conseguindo enxergar o elefante todo? Parece que está todo mundo olhando só para partes do elefante. A gente não está fazendo que nem aqueles monges? E se nós estudássemos um sistema bem especializado? Porque, apesar das pessoas estarem olhando só para partes daquele elefante, elas estavam olhando para partes bagunçadas, sem um cuidado de definir o tipo de sistema de polinização ou o táxon que estava fazendo. Era tudo meio bagunçado e parcial. A gente pensou, vamos olhar para uma parte do elefante que a gente conhece bem e sabe como é que funciona. Por exemplo, as interações entre abelhas coletoras de óleo e flores de óleo. É um sistema belíssimo, que envolve adaptações mútuas muito intrincadas. Será que isso teria cara de boneca russa? Ou teria cara de bolha de internet? Olha a cara de uma rede de flor de óleo. O que a gente fez
em uma série de trabalhos foi comparar a estrutura dessas redes de flor de óleo com a estrutura de outras redes de polinização que eram reportadas na literatura, que tinham uma mistura ali de alguns táxons, misturas de sistemas e pouco cuidado com a história natural da composição da rede. Fazendo essa comparação, o que a gente reparou é que o aninhamento das flores de óleo era muito maior e a modularidade muito menor. Ou seja, se redes de polinização são mundos pequenos, como as pessoas propunham, então, dentro desses mundos pequenos, há o mundo minúsculo das flores de óleo. Olha que legal, gente. Se você olhar para uma parte do sistema, aquela parte é diferente do todo. Ou seja, não são sistemas fractais, em que a mesma estrutura se repete ad infinitum em diferentes escalas. Cada parte é diferente do todo. Então, a pulga continuava atrás da orelha. A gente começou a ficar cada vez mais encafifado lá no laboratório. A equipe do laboratório, nossos colaboradores, começamos a pensar, poxa, a gente tem que investigar essa história mais a fundo. Afinal de contas, no caso da dispersão de sementes, só tinha rede de ave na literatura. E se a gente estudasse morcegos também? Esses animais belíssimos, fofinhos e cruciais para a regeneração de ambientes naturais. Olha só uma rede agora com morcegos, aves e frutos. Já de cara, a gente vê que essa rede tem bolhas, né? E olha só, gente, fica só aqui entre nós. Essas bolhas são muito polarizadas. As aves e os morcegos se segregam ali dentro daquela rede. Aves e morcegos ficam em módulos diferentes da rede. E, além disso, módulos de morcegos e de aves diferem entre si na estrutura. Então, lembra daquele resultado anterior da flor de óleo? Além de cada pedaço da rede ser diferente da rede inteira, os pedaços são diferentes entre si, se você considerar mais de um táxon ou mais de um sistema na mesma rede. Então, no fundo, a melhor explicação para essa estrutura é uma mistura de bolha de internet com boneca russa. Pensando nessa estrutura, quais seriam as espécies mais importantes para manter o sistema que a gente está vendo? Levando em conta que o sistema tem as bolhas, os módulos, né, que os módulos são internamente alinhados e que tem algumas espécies que fazem um monte de interações e que tem espécies que conectam bolhas diferentes. Quem são as espécies-chave em redes de interações, né? Quem seriam as pedras angulares desses sistemas? A gente resolveu estudar isso com várias redes, pensando aí numa abordagem hierárquica. Dá para a gente estudar a influência de uma espécie para a estrutura da rede em vários níveis de influência. Por exemplo, com os vizinhos dela, ou seja, as outras espécies às quais ela está diretamente conectada. Mas dá para estudar com essa mesma métrica que a gente usou aqui no caso, a 2 passos de influência, ou seja, o quanto uma espécie influencia o vizinho do vizinho dela, quem está conectado a quem está conectado a ela também. E o legal é que quem é mais influente na rede muda de acordo com a quantos passos de influência você está analisando isso. E misturando essa história toda com atributos ecológicos e evolutivos das espécies, nós percebemos que as espécies mais importantes são aquelas mais especializadas naquele tipo de interação que a gente está estudando. Ou seja, as pedras angulares, nesse caso da dispersão de sementes, são os frugívoros especializados. O que eu estou falando com especializado? É aquele tipo de animal que depende de frutos para viver. Até pode comer uma outra coisa de vez em quando, mas tem que comer fruto todo dia para ter uma dieta sadia. Já menos importantes são os frugívoros secundários, ou seja, aqueles animais que comem bastante fruto também, só que eles têm uma dieta complementada pela metade ou mais por outro tipo de alimento, como folha, inseto, flor, semente, e por aí vai. E a periferia do sistema é formada pelos frugívoros oportunistas, que são aqueles que até comem fruto, mas a dieta principal é outra coisa, como insetos. Então eles só comem fruto ali no fim de semana, para ver futebol. Surgiu uma outra pergunta nessa época. Será que os frugívoros especializados, além de serem mais centrais, teriam uma melhor performance também? O que eu quero dizer com performance nesse caso? Imagina um frugívoro. Você ser um frugívoro bom, né, um frugívoro profissional, envolve mastigar direito o fruto, saber separar bem a polpa da semente e aproveitar bem, na sua digestão, os nutrientes daquele fruto também. Isso levava a gente para um dilema muito antigo. Qual é a relação entre a performance e o generalismo de uma espécie em um sistema ecológico? Vamos pensar que existem espécies
que fazem muito bem uma função só na natureza. E outras espécies fazem várias funções, mas têm uma performance média muito baixa. Ou seja, pensando na relação entre o generalismo de uma espécie e a performance dela, havia uma hipótese clássica, a da amplitude de recursos, que propunha que quanto mais generalista uma espécie, provavelmente maior seria a performance média dela. Mas uma hipótese concorrente da mesma época propunha que não, que haveriam restrições ecológicas evolutivas, os trade-offs. Então, quanto mais generalista uma espécie, mais restrições ela enfrentaria e, portanto, menor seria a performance média dela. Beleza. Muito legal essa base teórica, porque dá para a gente a possibilidade de trabalhar com inferência forte, trabalhar com hipóteses concorrentes e ver qual hipótese tem maior peso de evidência. A gente resolveu, então, usar malária aviária como modelo para estudar isso. Um tipo de interação muito especializada, né? Uma zoonose. A gente está falando de uma endossimbiose em que protozoários vivem dentro de células sanguíneas de aves, né? A gente está falando dos hemosporídeos, o plasmódio e o hemoproteus. Olha que legal uma rede de aves e hemosporídeos. Total cara de bolha de internet, né? É uma rede bem modular. Então, tem algumas aves e alguns hemosporídeos que interagem mais entre si do que com outras espécies daquela rede dali. Foi a primeira coisa que a gente percebeu. Pô, interessante isso. Mas e aquela história da relação entre performance e generalismo? Como é que será que fica essa história? A gente encontrou relação positiva, negativa e nula. Opa, peraí. Olha isso mais de perto, gente. Olha o que eu estou falando. Relação positiva, negativa e nula. O nosso arcabouço teórico propunha que era um caso de hipóteses concorrentes. Era para ter dado ou negativo ou positivo. Deu as duas coisas e ainda deu nulo em alguns casos, dependendo de onde na rede a gente estava fazendo essa análise. Isso explodiu a nossa cabeça. E a gente ficou pensando, nossa, o que explica a gente encontrar suporte para duas hipóteses concorrentes? A chave está nessas bolhas, nas bolhas da rede, né, dos módulos da rede, na modularidade dela. Isso nos levou a um outro dilema antigo também. Será que interações diferentes geram topologias diferentes? Qual seria a topologia mais comum em redes de interações? Seria a topologia aninhada, aquela que lembra uma boneca russa? Ou seria a topologia modular, aquela que lembra a bolha de internet? Ou seria uma topologia em gradiente, uma topologia com alta especialização e baixíssima sobreposição de nicho, que lembra um tabuleiro de damas ou um tabuleiro de xadrez? Ou ainda, seria uma topologia composta, em que você vê a formação de bolhas, né, de módulos, mas cada módulo é uma boneca russa. Ou seja, há módulos que são internamente aninhados. Qual desses 4 arquétipos de topologia de rede explicaria melhor o que a gente observa em vários casos na natureza? O que a literatura dessa época, dos anos 2000, começo dos anos 2010, propunha é que tudo quanto é antagonismo devia ser modular e tudo quanto é mutualismo devia ser aninhado. Mas, de novo, quem conhece a história natural de algum desses sistemas que eram reportados, ficava ali encafifado com isso. Poxa, o mundo não é tão bem separado assim, não é tão cheio de gavetinhas. Ou seja, nós tínhamos 2 dilemas nas mãos. O dilema da performance contra generalismo e o dilema da topologia das redes de interações. Olha só que legal. Como é que a gente saía dessa sinuca de bico? Como é que a gente podia pensar em 2 dilemas ao mesmo tempo que provinham a base teórica, né, para a gente trabalhar e tentar resolver cada um deles? A nossa solução foi, e se nós investigássemos esses 2 dilemas juntos e misturados? Vamos continuar usando a malária aviária como exemplo, né? Aquela endossimbiose lá, é um antagonismo endossimbiótico. O que nós percebemos, analisando mais dados, é que a filogenia explica a composição dos módulos dessa rede de malária aviária. Ou seja, a gente está falando de linhagens evolutivas de aves, dos hospedeiros da malária. Os módulos são compostos por aves mais aparentadas entre si do que com as outras aves, né? E linhagens aí podem ser gêneros, famílias e por aí vai. A gente tratou isso de forma contínua. Vamos olhar as linhagens de outra forma, né? Temos aqui as linhagens de aves, que são os hospedeiros, e temos linhagens de hemosporídeos, que são os parasitos.
Vamos pensar na performance desses parasitos nesses hospedeiros. Olha só, gente. Olha que bagunça que a gente encontrou. Mas eu garanto, tem uma certa ordem nessa bagunça. O que a gente percebeu é que os processos que estruturam a rede dependem do nível de organização que a gente está olhando. Por exemplo, nós temos alguns parasitos, como esse daqui, que conseguem infectar várias linhagens de aves, só que tem uma performance média muito baixa em todas elas. Já outros parasitos infectam só uma linhagem de ave e tem uma performance muito alta naquela linhagem. Ou seja, tem parasitos que são muito bons em fazer uma coisa só e parasitos que fazem várias coisas, mas fazem todas muito mal. Então, a gente olha que entre módulos da rede ocorrem processos relacionados a restrições ecológicas evolutivas, a trade-offs. E dentro de um módulo da rede acontece neutralidade, anexo preferencial e outros fenômenos que estruturam ali. Ok, a rede então ela é formada por bolhas, só que cada bolha é uma boneca russa. E o que vai levar a formar bolha ou formar boneca russa são processos diferentes operando em níveis de organização diferentes. Para poder juntar tudo isso, nós criamos a hipótese integradora da especialização de parasitos. Foi a nossa solução para resolver esse problema. Mas aí nós pensamos, beleza, não basta testar isso só em malária aviária. E se nós testássemos essa nova hipótese com ectoparasitas em uma escala espacial muito maior também? Vamos estudar agora aquela pulga que estava atrás da orelha. Vamos tirar a pulga de trás da orelha e botar na lupa ela para estudar. Um ectoparasita que vive fora do hospedeiro. E todo mundo só trabalhava com redes em escala local, né? Uma rede dali, outra dali, podia ser do mundo todo, mas era tudo local. A gente resolveu estudar uma rede, uma super rede em escala biogeográfica, a região paleártica inteira. Uma rede de pulgas e mamíferos. Os mamíferos estão aqui nas linhas, né? Espécies de mamíferos, que são hospedeiros, e as espécies de pulga estão nas colunas, que são os parasitos. Olha só que legal essa rede. Ela tem cara de bolha também, né? Ela é formada por módulos. Se a gente pensar naqueles 4 arquétipos de topologia de redes, a melhor explicação para a gente é a topologia composta. Ou seja, a rede é formada por bolhas, só que cada bolha é uma boneca russa. Além disso, a maior parte do alinhamento vem de dentro dos módulos. Vamos imaginar aqui no X o grau de alinhamento medido em pares de linhas ou pares de colunas, e a frequência com que cada valor foi observado na rede. Se a gente considerar a rede como um todo, o alinhamento dela, daquela super-rede paleártica, né, de parasitismo, é baixo, até mesmo porque ela é muito mais modular do que alinhada. Só que se a gente considerar o alinhamento medido em pares de espécies de módulos diferentes, ele é mais baixo ainda. Agora, considerando pares de espécies do mesmo módulo, o alinhamento é muito mais alto. Mais uma evidência fortíssima de topologia composta. E a relação entre a performance e o generalismo? Se você olhar dentro de um módulo, a topologia é alinhada e a relação é positiva. Se você olhar todos os módulos da rede, a topologia é composta. E a relação é a seguinte: as pulgas que têm a melhor performance naquela rede são as que fazem um monte de links dentro de um módulo só. Ou seja, na escala do módulo tem boneca russa e na rede como um todo tem a mistura de bolha e boneca russa. Beleza. Vamos complicar mais. E se a rede tivesse mais de um tipo de interação? Para quê? Para botar mais trade-offs, mais restrições ecológicas e evolutivas na brincadeira. Até agora, eu estava falando para vocês de rede monocamada, que só tem um tipo de interação. Agora eu vou falar de rede multicamada, que tem 2 ou mais tipos de interação. Podem ser interações positivas ou negativas, ou até interações de tipos diferentes. Como acontece no caso dos esquilos, por exemplo. Pensa num esquilo comendo aí fruto de uma palmeira. Ele pode tanto dispersar a semente quanto destruir a semente. Então ele é antagonista e mutualista, às vezes, da mesma planta. Olha como é que fica uma rede que mistura mutualismo e antagonismo. É um emaranhado de positivo e negativo. Você nem sabe onde o positivo começa e onde o negativo termina e vice-versa. Ou seja, isso mostra para a gente que positivo e negativo, na verdade, se transformam um no outro e são ambos manifestações diferentes da mesma essência.
Estamos falando, então, de dispersão e destruição de sementes por roedores e marsupiais. Aqui essa rede, então, tem plantas, roedores e marsupiais, e duas camadas agora. Uma camada de dispersão de sementes e outra de destruição de sementes. Além disso, essa rede também tem mundos dentro de mundos. Ela também é feita por bolhas altamente polarizadas que não conversam entre si. Bolha de marsupial e bolha de roedor. Outra coisa muito legal agora nessa rede é que a gente percebeu que tem dualidade de interações. O mesmo mamífero pode ser dispersor e destruidor das sementes da mesma planta. Isso acontece em muito mais casos do que a gente pensava. E não só com roedores, mas com marsupiais também. E o que melhor explica essa estrutura que a gente está vendo é a topologia composta, a mistura de bolha de internet com boneca russa. Vamos pedir truco agora. E se nós misturássemos tipos de interações em uma escala biogeográfica, para ficar com mais trade-off ainda na história? Vamos pensar na região neotropical inteira agora. E aí, frugivoria por morcegos e nectarivoria por morcegos, ou seja, duas interações tróficas com potencial de serem mutualismos feitas pelo mesmo táxon numa região biogeográfica inteira. Quando a gente olha só a camada de frugivoria, está lá de novo, topologia composta, mistura de bolha com boneca russa. Se a gente olhar só a camada de nectarivoria, está lá de novo, bolha e boneca russa. Se a gente olhar a rede agregada, achatando as duas camadas como se elas fossem uma só, de novo, a melhor explicação é a topologia composta, em que você tem uma estrutura modular e cada módulo é internamente aninhado. Bolha e boneca russa. Olha só que legal essa super rede, né, em escala continental. A gente tem morcegos e plantas nela. Além disso, 3 camadas. Uma camada de frugivoria, uma camada de nectarivoria e uma camada dual. Tem morcego que pode ser dispersor de sementes e polinizador da mesma planta. Além disso, essa rede também tem módulos. Ela tem aquelas bolhas. E tem espécie-chave. Vamos dar um zoom numa espécie-chave. Por exemplo, a gente olhando de perto vê morcego beija-flor, Glossophaga suricina, que funciona como uma ponte entre mundos, porque esse morcego conecta não apenas os módulos, né, as bolhas da rede, como também as camadas da rede, porque é um morcego que pode se alimentar tanto de frutos quanto de flores e de plantas de diferentes famílias. O que será que leva algumas espécies a se tornarem pontes entre mundos? Para entender isso, a gente tem que olhar para o crânio, a gente tem que perguntar para o crânio. Olhar para o crânio típico de um nectarívoro, como esse daqui, ou para o crânio típico de um frugívoro, como esse daqui. Aí a gente consegue entender melhor a relação entre performance, generalismo e topologia. Pensando, então, num frugívoro especializado ou num nectarívoro especializado, o que a gente descobriu, através de uma série de análises por equações estruturais, é o seguinte. Quanto mais generalista é o morcego, mais ele distribui suas interações entre as camadas, menor é a sua centralidade e pior é a sua performance. Isso jogou uma luz sobre quem habita cada camada da rede e quem acaba funcionando como pontes entre mundos. Ser ou não ser generalista? Eis a questão. No final, nós ligamos os pontos entre dados e ideias para criar uma nova teoria. A gente queria tentar, então, enxergar esse elefante inteiro. A gente estava com a impressão de que estava conseguindo dar um passo atrás e ter uma visão melhor do elefante. Só que faltava transformar o elefante em outra coisa, generalizar o elefante. Nós generalizamos o elefante pensando agora em consumidores e recursos, não mais em parasitas e hospedeiros. Mas parasitas são consumidores e hospedeiros são recursos. Mesma coisa para a interação animal-planta. Animais são consumidores e plantas são recursos. Pensando dessa forma, a gente consegue ver o que diferentes tipos de interações e até mutualismo e antagonismo têm em comum. A gente consegue descobrir a essência por trás das diferenças. Então, para tentar enxergar esse elefante como um todo, nós transformamos o elefante em um modelo de computador. E esse modelo é traduzido como uma maquininha de gerar redes simulada em computador. Como é que a gente simula essas redes? Com base em 3 princípios primeiros e 5 parâmetros livres,
nós conseguimos mudar os valores desses parâmetros e ver como é que é a topologia da rede que sai no final. Fazendo aí milhares, dezenas de milhares de simulações, nós conseguimos fazer análise de sensibilidade e perceber quais parâmetros afetavam mais a topologia final da rede. Então, olhando o quadro maior, nós ajudamos a resolver os dois dilemas juntos, o dilema da performance contra generalismo e da topologia das redes de interações. Foi uma síntese, então, uma unificação de arcabouços teóricos feita pela equipe do Laboratório de Síntese Ecológica junto com os nossos colaboradores. Eu gosto de enfatizar que isso foi um trabalho de equipe feito a dezenas de mãos juntas ao longo de mais de 10 anos de trabalho. Isso sem contar todo mundo que veio antes da gente, né? A gente só entrou num bonde que já estava em andamento para ajudar a tentar montar o quebra-cabeças. Então, isso que eu estou apresentando para vocês é o resultado do trabalho de muita gente, de uma equipe. A nossa conclusão final é que a heterogeneidade dos recursos é a chave de ambos os dilemas. Vamos pensar num gradiente de heterogeneidade, que vai de recursos homogêneos a recursos heterogêneos. Quando os recursos são muito homogêneos, você tem uma rede aninhada, uma boneca russa. Quando os recursos são muito heterogêneos, você tem uma rede modular ou até uma rede composta, que é a bolha de internet. E aquela história da performance contra o generalismo? Quando os recursos são homogêneos, a relação é positiva. Quando os recursos são heterogêneos, a relação é negativa. E a nossa história de hoje termina com testes empíricos adicionais e desdobramentos dessa ideia. Ou seja, agora que a gente estava conseguindo ter uma visão melhor do elefante como um todo, e se a gente olhasse para uma parte que ninguém nunca olhou antes, mais uma parte nova, que nem a orelha do elefante, por exemplo? Olhando, por exemplo, para a polinização noturna, o que morcegos e mariposas fazem de noite na caatinga, de novo, vimos topologia composta. Uma rede parcialmente explicada por síndromes de interações, com uma alta polarização ali das bolhas, e uma mistura de bolha com boneca russa. Além disso, nós conseguimos agora fazer perguntas mais sofisticadas sobre o alinhamento. Sair daquele pensamento binário de é alinhado ou não é, que não leva ninguém a lugar nenhum, e começar a fazer uma mistura de modelos nulos e um protocolo sequencial de análise para poder falar quando o alinhamento é significativo ou não, e mais interessante do que isso, quando a topologia alinhada parece ser a melhor explicação para aquela estrutura ou não. Qual é a moral da história, pessoal? Do que eu gostaria que vocês se lembrassem depois dessa palestra? Primeiro, que precisamos tomar cuidado com os recortes que fazemos ao estudar a realidade. Recortes inadequados podem levar a interpretações conflitantes e dilemas duradouros que muitas vezes são falsos dilemas. E para resolver um dilema, às vezes precisamos dar um passo atrás e olhar de mais de longe. Se vocês quiserem saber mais sobre a nossa linha de pesquisa, por favor, visitem o site do Laboratório de Síntese Ecológica. Essa história também está contada na minha tese de livre docência, e para acessar esses recursos, vocês podem usar esse código que está aparecendo na tela, ou então o link na descrição do vídeo. Eu agradeço muito a todos e todas pela atenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Muito bacana, muito bem feita a apresentação. Inclusive, tem uma pergunta já falando sobre o programa que você usou lá no YouTube. Depois a gente chega nela. Mas queria, então, abrir perguntas aqui no Zoom, no YouTube. Quem quiser fazer pergunta para o Marco, já fica à vontade aí, pessoal. Tem uma pergunta da Cecília aqui. Cecília, você quer fazer a pergunta diretamente ou quer que eu leia? Deixa eu só responder a pergunta do programa, que é rapidinha, né? Tá. A pergunta o programa que eu usei foi o Keynote da Apple, o Keynote para Mac. Pô, legal. Ficou bem bonito mesmo. Desculpa. Vou ler a pergunta aqui da Cecília, e aí a gente já começa. Tendo em vista que as interações são realizadas entre indivíduos que co-ocorrem no espaço e tempo, qual você acha que é a consequência de considerar superredes na interpretação de processos ecológicos e evolutivos? É uma excelente pergunta, Cecília, e depende do que você está estudando, né? As pessoas, às vezes, ficam muito presas nesse dilema de
Se eu estudo os dados agregados de um ano inteiro, isso não é uma rede. Na verdade, a rede seria o que acontece em cada estação do ano, ou em cada mês. Ou às vezes as pessoas entram num dilema espacial. Eu tenho que estudar a rede só em uma localidade. Se eu juntar para um parque inteiro, para uma região ou para uma zona biogeográfica, daí não é mais uma rede. Mas são falsos dilemas, na verdade. Tudo depende do fenômeno que você está estudando e de que escala, em qual escala você acha que esse fenômeno atua. Dependendo do fenômeno, da escala do fenômeno, você vai ter que montar a sua rede numa escala diferente. E nesses trabalhos que eu apresentei, quando a gente fazia superrede, né, superrede paleártica ou superrede neotropical, a gente também estudava as redes locais, só para ver o que estava acontecendo na escala local e nessa escala biogeográfica e para entender como é que o fenômeno podia estar numa escala ou na outra também. Mas então, a consequência é que, na verdade, mais importante do que a consequência é pensar nos princípios, né? Pensar em qual fenômeno eu estou estudando, em qual escala esse fenômeno atua, e qual é a escala melhor espacial e temporal para eu fazer o meu recorte da realidade. Bacana, Marco. Vou fazer, a gente vai fazendo um bate-bola aqui entre YouTube e Zoom. Marquinhos, antes de eu passar para você, vou passar para a pergunta do YouTube aqui, que eu acho que pode ter um pouco a ver aqui com a pergunta da Cecília. Marco, o Hernani Oliveira foi quem fez a pergunta do programa. Ele te faz uma pergunta aqui, ó. No trabalho de Fortuna e Colaboradores 2010, os autores mostraram que a relação positiva ou negativa entre modularidade e alinhamento está relacionada com a conectância da rede. Até que ponto você acha que os seus resultados mostrando uma estrutura composta da rede têm a ver com a conectância das redes? Hernani, é uma excelente pergunta e a gente trata dessa pergunta nessa série de trabalhos. Em 2 deles, pelo menos, a gente discute isso explicitamente no artigo, né? O que acontece? A gente discorda da interpretação do Fortuna e Colaboradores. A gente acha que o trabalho deles foi muito importante, né, em 2010, quando ele saiu, porque foi um dos primeiros trabalhos, de forma mais sistemática, a investigar que não precisava a rede ser ou alinhada ou modular. Olha só, antes do Fortuna, as pessoas ficavam repetindo na literatura que uma rede tinha que ser alinhada ou modular. Além das pessoas ficarem presas no pensamento binário de alinhado ou não é modular ou não é, as pessoas ainda achavam que alinhamento e modularidade eram mutuamente excludentes. Então, o Fortuna foi um passo enorme para frente, porque eles propuseram que não são topologias excludentes, elas podem acontecer juntas. Mas a gente discorda da interpretação deles, porque não tem como variar em função da conectância isso. Você pode até achar algumas correlações, como eles acharam naquele trabalho, mas não tem um processo que explique isso. Isso não tem uma lógica biológica por trás. É só um efeito de uma correlação que pode aparecer. Até porque muitas métricas de redes, elas são muito sensíveis ao tamanho da rede e à conectância da rede também. Então, na verdade, o que a gente tentou fazer é falar, olha, legal, esse passo que o Fortuna e colaboradores deram é muito legal para mostrar que não precisa ser mutuamente excludente, mas a gente acha que a topologia composta, ela explica justamente que, na verdade, o alinhamento e a modularidade, eles não só ocorrem juntos na rede, como o ponto todo é que eles ocorrem em níveis de organização diferentes da rede. Uma rede como um todo pode ser modular, né? Só que cada módulo ser internamente alinhado. Quando você tem uma estrutura composta, isso é o clássico, né? São módulos internamente alinhados. Mas uma estrutura composta pode até ser diferente. Ela pode ser feita de módulos e os módulos serem feitos de outro tipo de topologia ainda também, né? Isso é possível também. Mas um trabalho que deu uma luz para a gente nessa época foi uma série de trabalhos da galera do Joshua Weitz e do Flores também. Eles fizeram trabalhos maravilhosos com microbiota marinha. E eles estavam interessados nesses dilemas de topologia e performance também. E a gente percebeu, então, que tinha um pouco das peças no que o Fortuna fez e um pouco no que o Weiss e o Flores fizeram. Aí a gente pegou da onde eles tinham parado e tentou dar um passo além do que eles tinham feito, né? Bacana, Marco. Marquinhos, quer fazer essa pergunta? Sim, sim. Bacana, Marco Aurélio, de novo aí. Ótima apresentação, ótimos slides. E, não, dúvidas algumas que eu tenho, né? Mas uma que eu fiquei curioso, assim, acho que na topologia, né, de algumas das redes, parecem ter várias ligações, que eu chamo, sei lá, vou chamar de fracas, né? Linhas finas, e outras linhas mais grossas. Tem umas poucas linhas grossas, que eu entendo como interações mais fortes, e muitas linhas finas ligando os nós, né?
Então, isso é comum? Quer dizer, em geral, você tem muitas poucas ligações fracas e variadas, chegando a um nó, e algumas poucas fortes, né? E se essas fortes têm a ver com maior abundância, densidade das espécies envolvidas? É uma excelente pergunta, Marquinhos. E, pô, muito obrigado aí pelas suas palavras também. E essa questão, né, de você considerar agora redes ponderadas, não apenas redes binárias, né, que só tem informação de quem está conectado ou não, mas informação sobre qual é o peso de cada conexão. Isso é uma coisa que está ganhando cada vez mais força, porque realmente, como você percebeu, traz informações diferentes. Tem uma galera da Argentina, principalmente o pessoal do Diego Basques, eles trabalham com isso lá desde 2005, pelo menos, e já estavam apontando, né, já estavam levantando essa bola. Pô, a gente tem que olhar peso de interação também, isso é importante também. E a gente resolveu ouvir o que o Diego Basques estava falando e tentar analisar algumas redes com peso também, né? Procurar dados que tivessem peso. E é super comum, Marquinhos, quando você olha a maior parte das redes ponderadas que a gente tem lá no banco de dados, a maior parte das interações é fraca e poucas interações são fortes. Então, aquele padrão que a gente vê de distribuições altamente irregulares para grau, por exemplo, né, para número de conexões, se repete para força de interação também e para outras métricas ponderadas. O ponto todo é que agora, que estão surgindo mais dados ponderados, a gente está podendo ter mais matéria-prima para trabalhar, o que a gente tem trabalhado também é aperfeiçoar alguns índices que medem topologia de redes para fazer versões ponderadas deles e ponderadas para diferentes situações. Mas, resumindo essa história toda, um ponto muito interessante é que, além dos pesos darem uma informação crucial sobre o quanto um parceiro é importante para o outro para a gente, a distribuição desses pesos ao longo da rede é outra informação sensacional sobre a sortatividade. Ou seja, tem redes em que os poucos pesos fortes, estão todos concentrados numa região da rede, e tem redes em que os pesos fortes estão espalhados em regiões diferentes da rede. É só a gente imaginar, por exemplo, uma rede social. Imagina uma rede real de uma cidade. Você pode falar assim, pô, de repente a prefeitura concentra a maior parte das interações fortes, né? Porque é uma autoridade municipal, do estado, tudo. Só que muitas cidades, e quanto maior for a cidade, mais isso é verdade, tem também lideranças regionais, né? Você pode ter a liderança de um bairro, a liderança de uma favela, por exemplo, liderança de um quilombo também. Então, isso faz com que pesos fortes também fiquem regionalizados na rede. E a gente está começando a tentar fazer um paralelo do que a galera estuda sobre isso na sociologia para a ecologia agora também. Bacana, bacana. E só essas intensidades de interação teriam a ver com maior biomassa ou densidade, abundância das populações, espécies? Então, parece que a abundância explica em parte isso, mas não explica tudo. Alguns trabalhos têm apontado correlações, né, entre força de interação ou qualquer métrica de centralidade ponderada e a abundância, só que nem sempre as pessoas detectam correlação significativa, e quando é significativa, não é sempre uma correlação muito grande. Às vezes a abundância explica aí 20% da variação, mais ou menos. Significa que tem um monte de variação que é explicada por outros fatores, né, que a gente ainda não está enxergando, né? Bacana, Marco. Só para te dar um feedback, tem muita gente no YouTube lá te agradecendo pela palestra, elogiando. Galera bem feliz aí. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer para o Marco? Pode falar, Dani. Boa tarde. Marco, muito obrigada pela palestra linda, visualmente, um conteúdo fantástico, né, com muitas questões pertinentes. A pergunta que eu gostaria de te fazer é sobre a base de todo o teu trabalho, né, um pouquinho de desconhecimento da minha parte sobre a questão dos dados em si. Eu imagino que tu adquira, já tenha bancos de dados prontos, né? Eu sempre penso, eu trabalho com inseto herbívoro, muito a fase larval, na fragilidade de algumas informações, né, que a gente angaria, até pensando dentro do ponto de vista da história natural, né? A minha pergunta para ti é a seguinte: tu vê fragilidades ou questões a se trabalhar acerca de dados que ajudam a
compor aí as matrizes de vocês, assim, qual é o papel da história natural? Isso deveria ser reinventado? Isso difere de sistema para sistema, ou de tipo de rede, ou de tipo de mutualismo, desculpe, de tipo de interação? Assim, tu terias alguma consideração para fazer nesse sentido? Porque a gente também discute muito a questão de se reinventar, né? Ter uma nova história natural com novos olhares, mas rebuscar muitas vezes dados básicos de campo, né? Ah, Daniela, que ótimo que você levantou essa pergunta. Eu concordo totalmente contigo. Na verdade, a gente precisa tomar cuidado com a fragilidade dos dados, né? Porque muita gente, principalmente o pessoal que começou a puxar essa história de ciência de redes para o estudo do mutualismo, porque assim, redes são usadas em ecologia desde o século XIX, né? Tem 300 anos na matemática e 130 anos na ecologia, mais ou menos. Mas rede para estudar mutualismo é uma coisa que vem do final dos anos 90, começo dos anos 2000 para cá, mais ou menos. E o que acontece, assim? É claro, tem trabalhos pioneiros do Margalef, lá dos anos 60, mas a coisa começou a engrenar mesmo lá no final dos anos 90, né? A gente nunca pode esquecer do Margalef, né? Ele foi o primeiro a fazer um monte de coisa, né? Mas o que acontece é que tem muita fragilidade. Muitas pessoas que começaram a fazer os primeiros trabalhos não tinham uma base da história natural dos sistemas que estavam analisando e também nos preocupavam muito com isso. Eu não vou fazer juízo de valor, porque cada cientista tem seu foco de trabalho, né? Tem pessoa que tenta ver questões mais gerais de tudo, tem pessoas que ficam muito focadas em coisas muito específicas de cada organismo, cada grupo. Eu acho que todo mundo tem seu valor na ciência, mas falta as pessoas conversarem entre si, né? Falta as pessoas trocarem mais figurinhas umas com as outras. E eu acho que em vários trabalhos de redes falta história natural, falta demais. Falta história natural na hora de fazer o recorte da realidade e falta história natural na hora de interpretar os resultados. Então, por exemplo, um dado básico de história natural que falta em trabalhos sobre interação entre animal e planta é que muita gente sai falando de rede de polinização sem ter estudado polinização de fato. Muitos dados que a gente vê são dados de nectarivoria ou de polinivoria, né? Para ser polinização, tem uma série de critérios que tem que atender e dados que você tem que coletar em campo. Quando a gente fala de dispersão de sementes, também tem uma série de critérios que aquele animal tem que atender para ele passar no exame de certificação de dispersor de semente, né? Para ele ter aquela carteirinha de dispersor de sementes para botar na carteira dele, né? Então, o que eu acho que precisa? O que eu faço, né? Assim, o que eu faço? Assim, é claro, pô, quem sou eu para dizer o que precisa, né? Não quero ficar ditando regra para ninguém, mas o que eu faço individualmente? Eu tento, quando o trabalho é liderado por mim, quando eu sou responsável, eu tento trabalhar principalmente com mamíferos, que é o grupo que eu tenho mais intimidade. Aí eu sei do que eu estou falando ali naquele caso, como é que eu estou montando o sistema, como é que eu estou interpretando. Quando eu quero estudar seres vivos não mamíferos, né, a gente pode dividir a biota da Terra em dois clados, né? Mamália e não mamália, né? E aí, quando a gente estuda os não mamíferos, eu tento fazer parcerias. E eu faço questão de fazer parcerias com especialistas em cada taxa ou cada tipo de sistema, justamente para a gente poder entender a biologia que está ali por trás, né? Sim, sim. Não, eu concordo contigo. Não é nenhuma questão de juízo de valor. Acho que todos os tipos, né, de approaches que a gente fala são válidos. É mais a questão da pertinência disso para ser usados nos dados, né? Esses critérios que tem que se passar. E muito obrigada, então. Valeu. Bacana, Marco. Alguém com alguma pergunta? Eu tenho, Rodrigo, posso? Vai lá. Marco, adorei a palestra, fiquei aqui assim, super obrigada pela palestra, e é densa, né? Você fala assim, falando assim, calminho, e está dando tanta informação que, meu Deus, tem que prestar muita atenção, que é muito obrigada, viu? A minha pergunta é que, diferente de você que separa em Mamália e o resto, eu separo em Palmeiras e o resto do mundo. E Cecília era assim originalmente, né, Cecília? Mas virou a casaca. Mas, então, a minha pergunta é um pouco, não é tanto da complexidade das redes, mas assim de pontos mais centrais da rede, né, que seriam as espécies chaves, né, que, por exemplo, as palmeiras são sempre ditas como chaves e que têm um impacto muito grande na comunidade. Mas, assim, queria saber se você já viu, ou se até vocês mesmo com outros organismos, obviamente não precisa ser palmeira, mas se já fizeram brincadeiras nessas redes, assim, tirando essas espécies chaves
que pelas redes seriam espécies-chave, porque tem muita ligação, e como que isso reverbera no restante da rede, né? Como é que isso reverbera no restante da comunidade, né? Se já tem dados sobre isso, tanto de simulações, mas de dados empíricos de campo, né? Que eu acho que é uma coisa que falta, né? Porque se fala muito, um monte de espécie-chave, tal espécie-chave, mas eu nunca vi assim, mesmo o palmito, né? O Euterpedulis, que é muito estudado, não vi nunca um teste assim, testando ele, a ausência dele, como é que reverbera isso na comunidade, isso assim, para qualquer organismo. Você sabe-se o que tem na literatura nesse sentido? Excelente pergunta, Rita. E realmente essa história de espécie-chave acabou ficando um pouco bagunçada, né? Porque todo mundo, às vezes, quando quer puxar a brasa para sua sardinha, fala minha espécie de estudo é chave, né? Mas, na verdade, o que acontece? Para a gente poder falar que uma espécie é chave, primeiro, a gente tem que montar um argumento lógico e tem que ver a base biológica, né? As informações que tem sobre aquela espécie para poder dizer que ela é chave. A gente precisa de uma forma de operacionalizar o conceito de espécie-chave para o mundo real, para poder trabalhar com aquilo. E aí a ciência de redes provê algumas formas, mas a gente tem várias outras de fazer isso também, né? E digamos que o passo final dessa história toda seria a experimentação. Mas a experimentação é o grande gargalo dessa história, né? Então, o que acontece com isso? Nessa parte das redes, os trabalhos mais antigos faziam simulações mais simples, né? Por exemplo, você tem os dados de campo reais sobre interações entre animais e plantas, aí você quer ver como é que o Jussara é importante naquilo dali. Quais os primeiros critérios que o pessoal usava? Vamos ver simplesmente o número de conexões do Jussara. Tá, é um critério meio bruto assim, mas já é um começo. Depois as pessoas começaram a sofisticar para falar, vamos ver métricas de centralidade mais sofisticadas, que tenham a ver com a estrutura e a dinâmica do sistema e o papel do Jussara para essa estrutura ser dinâmica. Beleza. Aí começou depois, não começou, mas ao mesmo tempo, né, começou a desenvolver uma outra linha de pesquisa, que é falar, vamos simular a remoção do Jussara, né, do nó Jussara da rede, para ver o que acontece. Tem um monte de trabalho sobre isso também. Você remove a espécie e vê como é que, por exemplo, muda uma métrica de topologia da rede inteira, ou você tenta ver qual era a contribuição daquela espécie para uma métrica de topologia do seu interesse, e por aí vai. Agora tem algoritmos mais sofisticados que você tenta ver, por exemplo, como é que é o efeito de simular a remoção daquela espécie, mas supondo, deixando ser possível, que as espécies que só se conectavam a ela possam fazer novas conexões na ausência dela também. E agora, mais recentemente, tem um pessoal fazendo experimento de casa de vegetação, que é muito legal. Então, tem trabalho de tudo quanto é tipo sobre isso. Agora, os mais recentes estão fazendo isso. As pessoas, então, lá numa casa de vegetação, controlam quais plantas tem ali dentro, controlam quais polinizadores tem ali dentro também, e aí ficam vendo qual é o efeito de remover uma espécie de polinizador, remover uma espécie de planta, né? Então, estão surgindo experimentos. Mas o conhecimento sobre isso está crescendo devagar, mas está crescendo, está indo para frente, porque quando você trabalha no nível de várias espécies juntas, a experimentação fica super complicada, né? É bem difícil trabalhar. Principalmente se você vai trabalhar com espécies de vida longa, né? Que como é que vai fazer um experimento de casa de vegetação com essas espécies que demoram para se reproduzir 30 anos, e as interações também são interações muito... Os organismos que interagem também têm vida longa, né? Então, difícil mesmo. Obrigada, Marco. Nada. Muito legal. A gente tem mais alguns minutinhos para fazer talvez uma última pergunta. Se tiver alguém que esteja na lista e queira fazer. A gente tem uma pergunta no YouTube, mas se alguém quiser fazer uma pergunta aqui, talvez seja mais fácil. Então, vou fazer a pergunta do YouTube. Tá certo, Marco? É do Hernani. Beleza. De novo. Que cuidados você recomendaria ter na interpretação de redes que foram agregadas a uma grande escala espacial, mas que as espécies podem não coocorrer em nível mais local, ou mesmo não coocorrer em nível regional? Hernani, sempre ótimas perguntas, hein? Obrigado aí por fazer essa também. Olha, quando você quer trabalhar com uma rede em qualquer escala, e aí é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, isso vale não só para a escala regional ou escala continental, mas até para a escala local. A gente sempre tem que pensar na lógica e na biologia antes de montar a rede, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando numa coisa minúscula, por exemplo, um minúsculo parque urbano, que nem a matinha do IB da USP, por exemplo, onde é que começa e onde é que termina a minha rede?
Eu posso falar que eu com certeza posso montar uma rede em escala local para a matinha do IB da USP e ter certeza de que aquilo representa uma entidade do mundo real, ou se eu tiver, dependendo do tipo de interação que eu estou falando, na verdade, aquela matinha é só um recorte que a minha capacidade humana limitada está vendo, e na verdade a rede real envolve outras áreas verdes do campus da USP, por exemplo, também. Então, até na escala local, o recorte a gente tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo concorre ali e nem todo mundo tem potencial de interagir. Então, o cuidado que eu vou falar agora vale para todas as escalas. Mas pensando na escala regional, né, que é a mais nova, que tem sido estudada em trabalhos mais recentes, ou a continental, né, que é mais nova ainda, primeira coisa é, se você está tentando estudar os processos que estruturam a rede, você tem que começar pelas hipóteses mais parcimoniosas. E se você está trabalhando numa escala espacial muito grande, que muitas espécies podem não co-ocorrer, né, de parasitas e hospedeiros, ou de frugívoros e plantas, ou o que for que você está estudando, seu primeiro cuidado é descartar a hipótese do quanto a co-ocorrência explica aquela estrutura, ou outro fenômeno que você está estudando. Então, antes de estudar o fenômeno do seu interesse de verdade, você tem que começar ali, naquele seu trabalho, trabalhando com aquela hipótese mais parcimoniosa de que a co-ocorrência explica a estrutura. Só depois que você retira o efeito da co-ocorrência que você pode começar a falar de outras coisas. Então, isso é um cuidado básico que você tem que ter. Mas o cuidado de pensar se aquilo representa algo do mundo real, apesar de muita gente, somente revisor em revista, eu tenho muito problema com os revisores por causa disso. Falar, essa rede, essa super rede em escala continental não representa nada. Tem gente que vai lá para o extremo assim, da polarização. E eu falo, gente, mas o que é o real, né? Epistemologicamente falando, como é que você está recortando a natureza e com base em qual lógica e com base em qual história natural você está recortando e para estudar qual fenômeno, né? Então a gente tem que pensar sempre com cuidado nisso, por isso essa sua pergunta é excelente, é um cuidado que todo mundo deve ter. Muito legal, Marco. Super interessante tudo que você trouxe para a gente. Eu vou finalizar agora, porque a gente vai ter, essa conta do Zoom vai ter uma outra reunião daqui a uns minutinhos, mas queria te agradecer imensamente, muito legal, muito bacana ter você aqui com a gente, foi super interessante, muito obrigado aí por todo o seu tempo aí de falar com a gente. Poxa, imagina, Rodrigo, eu que agradeço muito a oportunidade, agradeço a você, agradeço a Rita, agradeço a Núria, poxa, toda a galera que eu pude rever aqui hoje pelo Zoom, né? O Cadu, o Marquinhos, Daniela, Cecília, Camila. Poxa, obrigado mesmo, pessoal. O pessoal que está no YouTube também. Manda um salve aí para a galera do YouTube. E, bom, é isso, né? Como a Rita falou, realmente tem muita informação, né, nessa palestra, porque ela é a síntese de mais de 10 anos de pesquisa. Mas se vocês quiserem ver a versão escrita dessa história, está lá na minha tese de livre docência. Então, depois vocês puderem até botar o link na descrição do vídeo, né? Eu passo o link para vocês. Aí vocês podem ler a tese de livre docência e ver essa história contada com mais calma, né, também. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Marco. Muito obrigada. Tomara que... Obrigada. Tomara que a próxima vez seja presencial. Isso. Tomara. Global depois, com chopp na